Boa noite. Cumprimento afetuosamente as senhoras e os senhores que aceitaram este convite para ouvirmos testemunhos, certamente não muito agradáveis, como tudo aquilo que tem a ver com a flagrante violação dos direitos humanos. Não obstante, é uma tomada de consciência da nossa parte de como vai o nosso mundo. Nós conhecemos desde o princípio da história do cristianismo o que são perseguições, o que são martírios, o que são estas agressões inqualificáveis à dignidade humana. Imaginávamos que isto já tivesse passado, não é? Porque a humanidade, sob o ponto de vista religioso, mas também sob o ponto de vista humano, sob o reconhecimento dos direitos humanos, já cresceu muito. Ou melhor, imaginávamos que tivesse crescido mais. Não obstante, infelizmente, ainda são muitas as lacunas que nós encontramos por este mundo. E quase sempre o critério da frição, o respeito ou não respeito pelos direitos humanos, nota-se no campo religioso. É que o campo religioso é o núcleo mais central que constitui a dignidade humana e, portanto, atingindo esse núcleo, atinge-se a totalidade dos outros direitos. Quero dar as boas-vindas ao meu caríssimo colega, o Sr. Bispo Bashar Warda, e também àqueles que vão apresentar estes testemunhos. Estaremos aqui para ouvir, porventura com o coração ferido, com o coração a sangrar. Estamos aqui para tomar também posição, porque no nosso círculo de onde nos movemos, tudo faremos para que os direitos humanos em todos os âmbitos, mas a começar por este núcleo fundamental, que é o direito à liberdade religiosa, possam se ingrar no nosso mundo. E quero dar os parabéns à organização. Na pessoa do Sr. Padre Rui Santiago, quero dizer que é isto que nos faz crescer. E é isto que nos projeta para a realidade do mundo. Sabermos, de facto, analisar o mundo como ele está, no seu estádio, e fazer propostas de bondade, propostas de dignidade e propostas de dignificação. Não estão aqui para me ouvir e, portanto, eu prefiro também eu mesmo ser um ouvinte no meio dos outros ouvintes. Quero voltar a agradecer a vossa presença, porque um acontecimento destes, se fosse apenas para 4 ou 5 pessoas, obviamente não atingia esta dimensão social que nós queremos que atinja. E convidar a todos a que no nosso círculo de relações sejamos grandes apóstolos, neste caso não só de uma doutrina, numa fé, de uma vivência, de dimensão cristã, mas que sejamos apóstolos dos direitos humanos. O arcebispo Bashar Warda é redentorista e por isso estar aqui é chegar a casa. So you are very welcome in your own place, your own house, and of course this is your family. Onde reparar na cruz episcopal do nosso arcebispo, que é muito bonita, não desfazendo. É muito bonita porque é a cruz redentorista. Estamos verdadeiramente em família nesta igreja que está no Porto e esta igreja que fala todas as línguas porque é pentecostal. So welcome home. Em princípio, chegaremos a casa todos sãos e salvos. Temos sorte. Há tantos lugares no mundo em que não é assim, em que ser cristão traz um aviso de alta tensão. Há lugares no mundo em que o maior desafio para os cristãos, quando se reúnem, é não serem apanhados.
E há lugares no mundo em que o maior desafio para os cristãos é serem apanhados a reunirem-se. Há lugares no mundo em que o maior desafio para os cristãos é regressarem a casa quando se reúnem. E há outros em que o maior desafio é tirá-los de casa para se reunirem. Há lugares no mundo onde se reza sem que ninguém perceba. E há outros em que ninguém percebe que rezamos. Há lugares no mundo em que o porte de Bíblia é crime e os instrumentos musicais são confiscados à alegria das comunidades. Há outros em que a Bíblia é enfeite sobre o Napurom e os crentes têm quase sempre cara de enterro. Não parece que está tudo trocado? Se não vejamos, nós seríamos os cristãos perfeitos para um contexto onde não se desse conta que o éramos. Seríamos os cristãos perfeitos num lugar onde os cristãos não se devem manifestar. E eles seriam os cristãos perfeitos para um lugar de liberdade em que a sua garra missionária andaria à solta. Aconteceu-me há uns 12 anos, na Guiné-Bissau, durante uma aula de eclesiologia para alunos do 6º ano de teologia. Quais são as notas da Igreja? E os alunos responderam: una, santa, católica e apostólica. E o Diata, que já tinha sido raptado 3 vezes no ano anterior pela sua própria família, que não o aceitava convertido ao cristianismo e não o queria no seminário, o Diata disse lá do canto: professor, falta uma. Perseguida.
E Jesus então falou: felizes os pobres pelo Espírito, porque o reinado de Deus é para eles. Felizes os não violentos, porque receberão a terra de herança. Felizes os que choram, porque serão consolados. Felizes os que têm fome e sede de ver cumprida a vontade de Deus, porque serão saciados. Felizes os que tratam com misericórdia, porque serão tratados com misericórdia. Felizes os promotores da paz, porque serão chamados filhos de Deus. Felizes os que são perseguidos por causa de cumprirem a vontade de Deus, porque o reinado de Deus é para eles. Felizes são vocês quando vos insultarem e vos perseguirem com mentiras e vos caluniarem por causa de mim. Alegrem-se, alegrem-se muito nesse dia, porque não vos faltarão confirmações a vir dos céus. E o meu Pai que está nos céus vos há de mostrar que valeu a pena. E não foi isso que fizeram a todos os profetas que vieram antes de vocês? Todos ouviram o que foi dito aos antigos: olho por olho, dente por dente. Mas eu digo mais: não pagues o mal com o mal. Resistires às pessoas que te fazem mal não pode ser lutares contra elas. Em vez disso, tu fazes de outra maneira. Se te batem na cara, tu estende a outra face. Se alguém vier lutar contigo para te roubar a túnica, tu dá-lhe ainda um manto de presente. Se alguém te quiser impor que caminhes com ele 2 quilómetros, tu caminha com ele 4. A quem te pedir, entrega. A quem te pedir emprestado, oferece. Todos ouviram o que foi dito aos antigos: amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo. Mas eu digo mais: os inimigos são de amar. Amem os vossos inimigos. Rezem por aqueles que vos perseguem. Abençoai aqueles que vos amaldiçoam. Vocês querem ser filhos do Pai dos céus? Esta é a maneira. Assim se tornam filhos do Pai dos céus. Porque Ele é aquele que faz nascer o sol para os bons e para os maus. Não faz essa distinção. Ele é aquele que faz cair a mesma chuva sobre os justos e os injustos. Não os divide assim. Além disso, se vocês amam aqueles que vos amam, aqueles que são amáveis, estão à espera de qual graça? Até os ladrões fazem a mesma coisa. Até um mau consegue ser amigo do seu amigo. Mas é preciso mais para amar o inimigo. E se vocês saúdam e cuidam apenas os vossos amigos, o que é que fazem de extraordinário? Até os pagãos fazem assim, não é? Portanto, vocês sejam de outra maneira, à maneira do vosso Pai. Sejam perfeitos, como o vosso Pai dos céus é perfeito.
que estamos aqui hoje? É noite. Estamos cansados. Se calhar devíamos estar na cama. Se calhar deveríamos estar a abraçar um peluche para não ter medo à noite. Por que estamos aqui hoje? Porque fomos chamados? Porque queremos saber mais? Estamos curiosos? Porque há tantos porquês. Há um cântico que aprendi em Tezé que dizia: de noite iremos. De noite, que para encontrar a fonte, só a sede é que nos guia. É por isso que estamos aqui esta noite. Porque temos sede. Porque queremos saciar a nossa sede. Esta aí é a primeira noite das testemunhas aqui em Portugal. E testemunha, em grego, diz-se mártir. São aquelas pessoas que deram a vida por seguir Jesus. E não é só curiosidade, não é só querer saber mais sobre eles, é querer conhecê-los e admirá-los, é querer imitá-los, segui-los, aprender com eles, estar junto de Jesus, amar Jesus. É por isso que estamos aqui hoje, olhando para o exemplo destes mártires contemporâneos, possamos nós também, pouco a pouco, ser luz e iluminar a noite e não ter medo, sabendo que o Senhor está sempre conosco. Sara e Joana. Foi num domingo, um dia que Patient John nunca vai esquecer. Foi no dia 28 de outubro de 2012. Faz agora 12 anos. Ao lado de Patient, na missa, estava Sara, a sua melhor amiga. De súbito, os cânticos foram interrompidos com o barulho ensurdecedor de uma explosão. Domingo, dia 28 de outubro de 2012. Um carro esmaga-se contra o edifício da igreja. A explosão foi brutal, indescritível. O pânico foi total. Uma dor profunda atingiu Patient John no rosto, no corpo. Passaram já vários anos, mas custa-lhe ainda recordar esse dia, esse domingo. Custa-lhe rever as imagens gravadas na sua memória como se fossem um filme. O sangue, os gritos na igreja, as pessoas em lágrimas. Uma confusão total. A seu lado, Sara já não se movia. O corpo de Sara já não se movia. A missa estava perto do fim quando tudo aconteceu. Veio nas notícias em muitos jornais. Um terrorista suicidou-se atirando um carro carregado de explosivos contra a igreja de Santa Rita, em Malali,
no estado de Kaduna, na Nigéria. 8 pessoas perderam logo a vida. Mais de 145 ficaram feridas, algumas em estado crítico. Patient Isaiah John ficou atordoada. O sangue toldava-lhe a vista, escorria pelo seu rosto e ela ainda nem sabia que iria ficar mesmo cega de um dos olhos e iria ficar ainda com muitas cicatrizes no rosto. Sempre que se vê agora ao espelho, Patient revê o atentado, a explosão, a igreja em chamas, as pessoas aos gritos e vê Sara imóvel, caída no chão a seu lado. Ficou cega de um dos olhos e tem cicatrizes que ficarão no seu corpo para sempre. Às vezes, só descobrimos o valor das coisas quando as perdemos. Só compreendemos a importância da saúde quando adoecemos. Só realizamos como algumas pessoas são importantes para nós quando elas deixam, por alguma razão, de frequentar as nossas vidas. Sara Ioana era a melhor amiga de Patient John. Ao perdê-la, naquele atentado bombista, Patient ficou de luto. Não há forma de substituir a melhor amiga. Não há forma de a esquecer. Não há um dia em que Patient não se lembre de Sara, a sua melhor amiga. Elas conheceram-se na escola secundária, cantavam juntas no coro da igreja até ao dia do atentado terrorista. Mas eram amigas também fora da igreja. Encontravam-se, riam juntas, ensaiavam juntas, andavam juntas pelas ruas, muitas vezes a cantar. Patient John haveria de recordar, uns anos mais tarde, que naquele fatídico domingo as duas tinham saído de casa felizes porque se iam encontrar outra vez, porque se iam encontrar na missa, na igreja, porque iam cantar e rezar e estar juntas outra vez. Tudo acabou com o estrondo do carro a amolgar-se contra a igreja, a despedaçar vidas, sorrisos, sonhos. Patient John carrega no próprio rosto as marcas do atentado. Mesmo que queira fugir dessa memória trágica, ela impõe-se, severa, como uma ferida que não desaparece. O bombista cumpriu a sua missão, matou. É difícil compreender o propósito de alguém que queira apenas destruir, semear o medo, a violência e a morte. O atentado na igreja de Santa Rita foi apenas um dos muitos ataques que têm abalado o norte da Nigéria, principalmente desde 2009, quando o grupo terrorista Boko Haram começou as suas atividades nesta região. Os cristãos são um dos seus alvos. Voltemos a 28 de outubro de 2012. Os terroristas concretizaram a operação, mas perderam. Destruíram a igreja, mas perderam. Mataram pessoas, mas perderam. Vou citar Patient John. Todos os dias penso na presença da Sara na minha vida. Ouço a voz dela. Sempre que penso nela, a única coisa que posso dizer é que ela morreu por causa da sua fé. Quando as pessoas olham para nós, veem as cicatrizes, veem aquilo pelo que temos passado e acham que vamos desanimar. Eu, em particular, nunca hei de desanimar. Pelo contrário, vou ter ainda mais coragem. Patient John é um dos rostos da coragem dos cristãos da Nigéria, cristãos que praticamente todos os dias são sobressaltados com ataques, com ameaças, com bombas e, apesar disso, resistem. A fé dos cristãos da Nigéria é a mais poderosa do que a dinamite dos terroristas. Depois do ataque do Boko Haram, a igreja de Santa Rita, em Kaduna, foi reconstruída. O coro recomeçou os ensaios. A igreja voltou a encher-se de gente, de cristãos, de orações. Sara não morreu em vão.
No pequeno cemitério de Jahanabad, no Paquistão, não é difícil descobrir o local onde repousa o corpo de Akash. Junto ao seu túmulo é costume encontrar pessoas a rezar. Ninguém fica indiferente ao exemplo deste jovem que deu a vida pelos outros, impedindo um massacre no domingo, dia 15 de março de 2015. Foi há quase 10 anos. Esta é a história do mártir Akash Bashir, um jovem especial. Na igreja de São João, em Jahanabad, todos conhecem a história de Akash. Foi em março de 2015. Akash era voluntário na paróquia, fazia segurança na paróquia. Naquele dia, quando a missa estava a começar, ele reparou num homem que caminhava apressadamente para a igreja. Caminhava apressadamente e trazia consigo, meio escondido na roupa, um cinto de explosivos. Akash tentou afastá-lo dali, não conseguiu. Tudo aconteceu então num ápice. Akash compreendeu que o homem ia fazer detonar a bomba e atirou-se sobre ele. Morreram os dois instantaneamente. Era domingo. A igreja estava cheia de fiéis. Seriam centenas de homens, de mulheres e de crianças. Há quem fale mesmo em mais de 1000 pessoas. É difícil imaginar o banho de sangue se o terrorista tivesse entrado na igreja como pretendia, fazendo detonar a bomba no meio de toda aquela gente. Morreu Akash para se salvarem os outros. Os ataques contra os cristãos eram cada vez mais frequentes e as próprias autoridades tinham reforçado as medidas de segurança nos lugares mais sensíveis, como as igrejas. Naquele dia 15 de março, as televisões estavam quase todas sintonizadas num jogo de cricket entre o Paquistão e a Irlanda. O jogo e a missa decorriam à mesma hora. Foi para aproveitar a distração dos guardas, mais preocupados com os lances do jogo do que a fiscalizarem as pessoas, que o terrorista tentou entrar na igreja disfarçando o cinto de explosivos debaixo das suas largas roupas escuras. Por acaso, Akash reparou nele. Tinha 20 anos e todos os sonhos do mundo. O antigo aluno da escola de Dom Bosco, em Lahore, era um jovem muito especial. Para a comunidade cristã do Paquistão, Akash é desde então um herói, um mártir. Sempre que falam dele, os seus pais, Bashir e Nazbano, misturam sentimentos de tristeza e de orgulho. A mãe já perdeu mesmo a conta às vezes em que deu por si a chorar, cheia de saudades, lamentando que a vida do seu filho tenha sido interrompida de forma tão abrupta naquele domingo de manhã. O exemplo de coragem de Akash não deixa ninguém indiferente. A comunidade salesiana e a arquidiocese de Lahore começaram a recolher testemunhos sobre a vida deste jovem cristão e no dia 15 de março de 2022, no 7º aniversário da sua morte, foi aberta em Lahore a fase diocesana do processo canónico para a proclamação do martírio. Até agora, dezenas e dezenas de pessoas de Lahore, cristãos e muçulmanos, já responderam a este questionário, oferecendo pormenores sobre a vida de Akash, cuja história já correu o mundo. Talvez por isso já ninguém estranhe quando equipas de televisão aparecem na igreja de São João, oriundas de países tão distantes como a Polónia, a Coreia do Sul ou a Itália, procurando registrar imagens do local onde se deu a explosão e recolhendo testemunhos de amigos, de colegas e de vizinhos. Além da igreja, os repórteres vão também, normalmente, ao pequeno cemitério de Jahanabad. Hoje em dia, não é difícil descobrir o local onde repousa o corpo de Akash. Junto ao seu túmulo, construído com mármore, que curiosamente foi oferecido por um empresário muçulmano, é costume encontrar sempre pessoas a rezar. Essas orações ali no cemitério são um sinal de que aquele é um lugar especial. Na verdade, ninguém fica indiferente ao exemplo deste jovem que deu a vida pelos outros naquele domingo, já distante, de 15 de março de 2015, há quase 10 anos.
Maria de Copi, Moçambique, dia 6 de setembro de 2022. Missão comboniana de Chipene, na Diocese de Nacala. O ataque à missão da Igreja começou às 9 da noite e só terminou de madrugada. Foi incendiado e destruído não só o lar das raparigas, mas também o dos rapazes, o edifício da Igreja, a escola, o centro de saúde, a casa das religiosas, a biblioteca e as viaturas. Destruíram tudo, escreveu Dom Alberto Vera ao telefone para Lisboa, para a Fundação AIS, poucas horas depois do ataque, quando se procurava saber o que tinha acontecido. O bispo de Nacala soube do ataque através de uma mensagem de um sacerdote, o padre Lourenço, que estava em Chipene. Na missão estavam pelo menos mais 2 irmãs e 2 sacerdotes. Com exceção de uma religiosa espanhola e de uma irmã do Togo, todos os outros eram de nacionalidade italiana e todos conseguiram fugir para as matas, juntamente com os jovens que se encontravam na missão católica. O padre Lourenço descreveu-lhe quase um relato telegráfico, os momentos angustiantes que se viveram quando os terroristas chegaram à missão. Fomos assaltados, a irmã Maria foi morta com um tiro na cabeça, as outras conseguiram fugir, assim como as últimas meninas que estavam no lar. Todos os rapazes do lar também já saíram. O sacerdote informou ainda o bispo que todos tentavam naquela altura fugir de Chipene. A mensagem terminava com um retrato desolador do que tinha sido a missão. Tudo foi queimado, tudo está ainda a arder. O funeral da irmã italiana realizou-se 3 dias depois, numa sexta-feira, 9 de setembro, e juntou muitas dezenas de populares e religiosos, não só da Diocese de Nacala, como um pouco de todo o país. Só da Diocese de Pemba vieram vários missionários, apesar do risco da viagem. O padre Edgar de Silva, um missionário salatino brasileiro, descreveu tudo à Fundação AIS. Vale a pena recuperar as suas palavras. O clima era mais de silêncio e oração. Já perto das 12 horas, chegou o carro funerário conduzindo o corpo da irmã Maria de Copi. Não mais caminhando como fazia tantas vezes naquele lugar, mas carregada, um corpo violentado por uma bala assassina de uma guerra sem fim. Da Diocese de Pemba estivemos 11 missionários para agradecer a Deus por tudo o que ela representou para esta região. A celebração foi presidida por Dom Inácio Sor, presidente da Conferência Episcopal de Moçambique, e contou também com Dom Alberto Vera, bispo de Nacala. Foi um momento carregado de emoção e de silêncio. No final, e volto a ler o texto do padre Edgard, no final, algumas pessoas fizeram uso da palavra. De forma variada, os testemunhos recordaram uma vida doada aos pobres e as lágrimas corriam dos olhos de muitas pessoas. E semeámos Maria para que o seu corpo faça brotar novas vidas comprometidas com a causa dos pobres. A irmã Maria de Copi, que dedicou grande parte da sua vida a Moçambique, seria sepultada na terra que escolheu para ser dela, como lembrou ainda o padre Edgard na mensagem enviada para Lisboa. Foi assim o funeral desta irmã de 83 anos, que nasceu em Itália e se fez moçambicana em vida. Um funeral que recuperamos como homenagem também a todas as vítimas dos terroristas que têm espalhado medo e morte, especialmente na província de Cabo Delgado. Ao todo, desde que começaram os ataques, já houve mais de 5.000 mortos e mais de 1 milhão de deslocados. São demasiadas pessoas para conhecermos todas as suas histórias, para sabermos todos os seus nomes, para podermos contar o que lhes aconteceu. Mas não será assim com Maria de Copi. Desde o seu assassinato, a 6 de setembro de 2022, são muitas já as vozes de altos responsáveis da Igreja em Moçambique a admitirem a abertura do processo para a sua beatificação. A
Apesar de o processo só poder avançar 5 anos após a sua morte, ou seja, em 2027, Dom Alberto Vera, Bispo de Nacala, referiu-se já abertamente a esta possibilidade durante uma conferência organizada pela Fundação AIS, em que lembrou o perfil generoso da irmã, que dedicou praticamente 6 décadas da sua vida ao povo moçambicano. Eu conhecia, disse ele, e posso-te dizer que ela era a imagem de uma mãe, de uma santa. Ela estava realmente a ajudar todas as pessoas com amor simples e humilde. E na ocasião, na conferência, o prelado afirmou mesmo ser possível um processo por martírio. Também o bispo de Pemba, Dom António Juliace, já admitiu essa possibilidade, lembrando que a razão da sua morte foi a sua fé e a sua missão. E que, de certa forma, podemos já falar de uma mártir da Igreja. No dia do seu funeral, na página da Diocese de Nacala, na internet, foi publicada uma mensagem: Maria de Copi, rogai por nós, em que a comunidade local recordava alguns aspectos do seu trabalho em favor das populações moçambicanas. Uma mensagem que é também uma prece aos céus, a Deus, a favor desta mulher simples que, aceitando ser religiosa, transformou a sua vida numa entrega total aos outros. E essa oração começava precisamente por aí. Entregaste a tua vida ao Senhor pela missão evangelizadora de África. Intercedei agora pela paróquia de Chipene e todas as suas comunidades, para que o compromisso de anunciar o Evangelho continue forte em todos os ministérios. Maria de Copi, rogai por nós. Escolhestes, acolhestes e escutastes muitas pessoas, procurando ajudar o máximo possível quem passava dificuldades e provas pesadas na vida. Pedi a Nossa Senhora para animar a comunhão e a ternura entre nós, cuidando especialmente dos mais pequenos e frágeis. Maria de Copi, rogai por nós. No teu coração havia uma forte preocupação pela formação e promoção das mulheres, e foste animá-las nas comunidades até quando conseguistes. Maria de Copi, rogai por nós. No lar feminino acompanhaste a formação humana das meninas, escutando muito dos seus desafios, aconselhando e consolando muitas vezes. Fazei que as irmãs regressem o mais rápido possível a Chipene, para continuarem com este precioso serviço de educação. Maria de Copi, rogai por nós. Maria de Copi, rogai por nós, pedem os cristãos de Chipene, pedem os cristãos de Nacala, de Moçambique, pedimos nós aqui. Já foi há 2 anos, há mais de 2 anos, mas parece ainda difícil de acreditar. A irmã Maria de Copi, uma italiana de 83 anos, que passou grande parte da sua vida em terras de Moçambique, foi assassinada a tiro num ataque terrorista à missão de Chipene, onde vivia. Mataram-na, mas ela permanece viva na memória de todos os que a conheceram. Good evening all. Boa noite a todos. Sayyidina, Your Excellency, Bishop Manuel, I'm really happy and glad that you are being with us to bless this very special night, the Night of Witness. O Sr. Bispo está muito agradecido pela presença do Sr. Bispo Manuel Inda para abençoar esta noite de testemunhas. It means a lot to us that you are here with us
And for us there in Iraq, to know that the whole church, it's not just the people, but the whole church is praying with us and remembering us in your prayers, that means a lot to us. Muito importante para nós saber que a Igreja está toda reunida e reza por nós, não só todas as pessoas, mas toda a Igreja. This evening, we first have to thank God that He is calling us today to be together. Esta noite temos de dar graças a Deus porque nos reúne neste espaço para darmos graças. As He called the first church when Jacob was killed and they started persecution of the disciples of our Lord Jesus Christ. Como quando Deus chamou os primeiros, após a morte de Tiago, que se reuniram. I'm sure you know the story of the first church in the book of the Acts of the Apostles, when the church were so afraid because of the persecution, so they gathered all together to pray together. O episódio está relatado no livro dos Atos dos Apóstolos e relata a situação em que os apóstolos estavam cheios de medo de se reunirem. There was a lot of fears. There was a lot of what we called hesitant. There was a lot of terror inside each of the community. Havia muito medo, muita hesitação e muito terror dentro de cada membro da comunidade. Jacob was killed. Disciples were also persecuted, and they've heard that Shaul, have received a letter to go and persecute Christians in Damascus. Todos sabiam que Paulo já tinha recebido uma carta para perseguir os discípulos em Damasco. That night was a very special night for the church who gathered to pray. Foi uma noite muito especial entre os discípulos que se reuniram para rezar. Believe me, we have felt so many times of this night in Iraq as well. Acreditem em mim, sentimos-nos assim muitas vezes em noites como esta. In 2003, when the whole regime changed, none of us expected that it would be chaos as it started in Iraq. Em 2003, quando o regime mudou, não esperámos que fosse como a situação veio a suceder. First, we thought it would be just political violence. Primeiro pensámos que era apenas violência política. It would be between Sunni and Shia. Seria entre sunitas e xiitas. But then on the 1st of August 2004, they start bombing churches. Mas em agosto de 2004 começaram a bombardear igrejas. In Baghdad and in Mosul. Em Bagdade e em Mossul. And then they start kidnapping Christians and asking for ransom, or sometimes they kill. They take the ransom and they kill. Começaram a sequestrar cristãos e a pedir resgates ou a matá-los alternativamente. In 2006, they started kidnapping priests. Em 2006, começaram a sequestrar padres. 2007, on the 3rd of July 2007, they killed Father Rahid. Em 3 de julho de 2007, mataram o padre Rahid Ghani. Yeah. And in 2007,
2008, they killed his bishop. Em 2008 mataram o respectivo bispo. After that, they entered the church of Our Lady in Baghdad during the mass, and they killed 48 people with 2 priests who were celebrating the mass. Depois entraram na igreja de Nossa Senhora, em Bagdade, e mataram 48 pessoas, incluindo os 2 presbíteros que estavam no local. In July 2014, the ISIS entered Mosul. Em 2015, o Estado Islâmico entrou em 2014, perdão, o Estado Islâmico entrou em Mossul. And of course, they gave to Christians 3 conditions: Islam, or you could stay Christian but you pay taxation called jizya, or leave. Nessa altura, deram 3 alternativas aos cristãos: convertem-se ao Islão, pagam ou saem, abandonam o país. And if they refuse the 3 conditions, they would be killed. Se recusassem qualquer uma destas 3 alternativas, seriam mortos. So 1,000 families left Mosul, left behind everything, and they came to Erbil or to the Nineveh plain. There were 9 villages still outside Mosul. Cerca de 1000 famílias abandonaram nessa ocasião e vieram para a planície de Nínive, portanto, ou Erbil, saíram da região. In August, after 2 months, then ISIS came also to the villages, the Christian villages. They start bombing these villages. Entretanto, o Estado Islâmico veio para esta região e começou a bombardear estas aldeias onde estas famílias estavam So refugiadas. 125,000 Christians, they decided also to leave their villages. Portanto, 125 famílias saíram destas aldeias. 125.000 pessoas saíram destas aldeias. I was with the people at one of the parishes preparing for the first communion for the next day when they called me and told me, Bishop, come quickly to the Archdiocese house. O bispo preparava crianças para a primeira comunhão quando foi chamado para se deslocar a uma destas casas. And when I came, I saw hundreds of people. They came to the churches with nothing. They were crying. They were also very fearful. They were always, all of them were asking, where is God? Where is God from all of this happening? Quando lá foi, se deslocou à igreja, estavam centenas de pessoas a chorar, desesperadas, e a perguntar onde estava Deus neste cenário. 13,000 families were in the diocese from Mosul and Nineveh plain. 13.000 famílias estavam nesta zona da planície de Nínive. They refused to go to the UN camp. They stayed in churches, schools, and centers who were around churches. Estas famílias recusaram-se a ir para o campo das Nações Unidas e refugiaram-se em igrejas, escolas e outros centros, desculpem, de acolhimento. So we, as a families of the diocese, we start, bringing clothes, water, food, whatever we can. Então organizámos-nos e começámos a levar roupa, comida e água, tudo o que pudéssemos. And after 2 weeks, aid to the church in need, Knights of Columbus, other churches, bishop conferences started to come and visit the diocese and see the situation of those people who were in these churches.
Portanto, começaram a receber visitas da organização do apoio à Igreja que Sofre, de conferências de bispos, para verem as condições em que estavam estas pessoas. And we were also sure that we have so many people around the world, they were praying for us. Tínhamos a certeza que havia tantas pessoas por todo o mundo que estavam a orar por nós. And also the help that came to the church, we were able to host and put these families in houses, give them food every month, medicine for the sick, and most important was building schools for the children. Com o apoio que recebemos, foi possível acomodar estas pessoas, alojá-las, dar-lhes comida e, sobretudo, e mais importante, construir escolas para as crianças. And we told them, yes, we have fear inside, we are angry, probably to God, but we know for sure that He is with us and He will never leave us. Então, dissemos a estas pessoas que sentíamos medo, estávamos zangados com Deus, mas que sabíamos que Ele estava lá no meio de nós. Daesh, when they came, they said there will be no cross in the land of Islam. Quando Daesh veio, disse que não haveria cruzes na terra do Islã. So they turned the churches to training field or prisons, and they destroyed altars, and they really desecrated the whole churches. Portanto, converteram as igrejas em campos de treino ou em prisões e destruíram todos os símbolos religiosos, os altares. They wrote so many bad words on the walls of the churches. E escreveram palavras feias nas paredes das igrejas. Today we tell everyone, where is ISIS? It's gone. And Christians and Jesus is there. Hoje perguntamos onde está o Estado Islâmico e são os cristãos e Jesus que estão lá. They throw crosses, but we installed higher crosses now. Eles destruíram cruzes, mas nós instalamos cruzes mais alto. They destroyed the statues of Our Lady. We installed more than were before. Destruíram estátuas de Nossa Senhora e nós instalamos mais estátuas ainda do que havia antes. That's why we say Christ is victorious always. Por isso que dizemos que Cristo é vitorioso sempre. And back to the night where the first church were gathered to pray, Quando regressamos à noite em que todos se reuniram para rezar, and that night Peter was in prison as well. nessa noite Pedro também estava na prisão. And we know from the story that the angel came to Peter and released him from the prison. Sabemos pela história que nessa noite veio um anjo e libertou Pedro da prisão. And he told him the same word, follow me. Lhe disse que usou a mesma expressão, segue-me. So we know that persecution of the Christians today, Christianity is the most persecuted Christians or religion around the world. Sabemos que o cristianismo é hoje a religião mais perseguida do mundo. And if you read the report of the ACN, Persecuted and Forgotten, you would have facts, numbers of the countries and which type of persecution there is against the church. E, portanto, quando se leem os relatórios de organizações como a Ajuda à Igreja que Sofre, vemos que o cristianismo é, de facto, a igreja mais perseguida, é a religião, com base em números e factos.
There is direct persecution in Nigeria and Mozambique. Estamos a falar da perseguição na Nigéria e em Moçambique. There is a pressure in other countries, abduction, kidnapping, lots of really difficulties. Falamos de pressões, de raptos, todo tipo de perseguições. Dificuldades, desculpem. But we know one thing, that we are one and we pray for each other and Christ is victorious. Mas sabemos que somos que oramos uns pelos outros e que Cristo sai vitorioso. Thank you for your prayers. Thank you for your support. And thank you for everything you do for the persecuted Christians. Obrigada pelas vossas orações, obrigada pelo vosso apoio e por tudo o que fazem pelas igrejas perseguidas. Visão do profeta Isaías. Levanta-te e resplandece, cidade de Deus, porque está a chegar a tua luz. A glória do teu Deus amanhece sobre ti. Abre os olhos, as trevas ainda cobrem a terra, a escuridão embrulha os povos, mas sobre ti amanhecerá o teu Deus. A glória de Deus vai levantar-se e aparecer sobre ti como o sol radiante da manhã. As nações caminharão à tua luz. Os reis caminharão ao esplendor da tua aurora. Levanta os olhos e vê à tua volta.
Tantos, 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 de todos os lugares. Tantos, 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 e todos eles se juntaram para virem ao teu encontro. Em ti, lugar de Deus, todos se reunirão. Abre os olhos, vê. Vê. Os teus filhos chegam de longe e as tuas filhas são transportadas nos braços. Quando vires isto, ficarás radiante de alegria. O teu coração vai vibrar e pulsar. O teu coração vai dilatar e pular. Porque todas as riquezas do mar e todos os tesouros da terra virão na tua direção. Filhos e filhas acorrerão. Virão camelos e dromedários, uma multidão com ouro e incenso. Virão rebanhos de um lado e barco do outro, com ofertas e presentes de todos os cheiros e cores. E todos chegarão. E no meio dos vindouros que revoam como pássaros em bando, ouve-se a voz do nosso Deus. Agora quero mostrar-te o meu amor e a minha ternura. Este é o tempo das portas sempre abertas. Este é o tempo de nada mais estar fechado, nem de dia nem de noite, porque de dia e de noite chegam alegrias e riquezas. Eras uma cidade abandonada, vaga e desabitada, mas agora eu vou fazer de ti a vaidade do mundo. Agora saberás que eu, o Senhor, quero salvar-te. Eu sou o teu Redentor. Eu vou colocar no meio de ti a paz. Vou fixar no meio de ti a justiça. Não mais se ouvirá falar de violência na tua terra, nem destruição, nem escombros. Às muralhas da cidade chamarás muro da salvação, e às portas da cidade chamarás entradas do louvor. Já não será o sol a iluminar o dia, nem a lua a iluminar a noite, porque eu mesmo, o teu Redentor, serei continuamente a tua luz. O teu Deus será o teu esplendor. Não verás o sol a pôr-se, nem verás a lua a esconder-se, porque eu, teu Redentor, iluminarei para sempre o teu rosto. Acabarão os dias do teu luto. No meio do meu povo, todos serão justos e retos de coração sobre a terra. Todos serão como vergônteas que eu plantei, videira da minha casta, obra das minhas mãos, e nos seus frutos se revelará a minha lealdade. Eu sou o Senhor. E isto que digo é o que estou a fazer.
E vamos rezar todos juntos esta oração que nos chega do Iraque. Quando andamos a ler as Escrituras e ouvimos falar de Abraão e Torre de Babel e essas coisas todas, é nesta terra, é na terra deste Senhor. Vamos rezar juntos. Senhor, a crise do nosso país é profunda e o sofrimento dos cristãos é pesado e assusta-nos. Por isso, pedimos-te, Senhor, que orientes as nossas vidas, nos concedas paciência e coragem para continuar a testemunhar os nossos valores cristãos com confiança e esperança. Paz é a paz de qualquer dia. Dá-nos paz e estabilidade para vivermos uns com os outros sem medo, sem necessidade. Glória a Ti, Senhor. Ouvimos falar do que acontecia em igrejas e de como o que existia dentro das igrejas era tratado, e por isso os companheiros da Ajuda à Igreja que Sofre, que coordenam a missão da Ajuda à Igreja que Sofre em Portugal, o Félix, a Catarina, o Paulo, com outros que hoje não puderam vir, trouxeram consigo estes vários objetos que foram de uso litúrgico e adorante e que ainda assim parece que o são de uma maneira mais enfática. E por isso o convite é que no fim desta nossa Noite das Testemunhas vocês circulem tranquilamente e subam e vejam de perto e sintam-se inspirados, quem sabe, à oração e à comunhão com os irmãos. O arcebispo Bachar chamou-me para me dizer isto: se alguém tiver perguntas, diz que eu fico por aqui, e que por isso que podemos conversar, e o arcebispo Bachar está disponível para conversar e responder. Por isso lá fora vai haver chazinho e bolachinhas e podemos continuar no pátio este diálogo. E em princípio chegaremos a casa todos sãos e salvos. Temos sorte. Há tantos lugares no mundo em que não é assim, em que ser cristão traz aviso de alta tensão. Reunimos-nos aqui num ato de comunhão. Somos membros de um só corpo, uno na cabeça, santo à cabeça, católico nos seus membros, apostólico no seu caráter. Diz Beata: professor, falta uma. Perseguido ainda. Para terminarmos esta Noite das Testemunhas, pedimos ao arcebispo Bachar que reze conosco o Pai Nosso. E nós vamos rezá-lo em silêncio hoje, enquanto ouvimos o arcebispo a rezá-lo em aramaico. Quer dizer, quando lhe saiu a Jesus, foi mais ou menos assim. Foi em aramaico. Por isso vamos hoje ouvir o Pai Nosso rezado em aramaico. Convido-o a que demos as mãos. E acompanhemos em adorante silêncio. E depois o arcebispo Bachar vai proclamar a bênção de Deus em nós e para nós,
assinalamo-nos com o sinal da cruz, de todas a mais paradoxal bênção. وشميان تقداش ما اختثي بالكوثاخ نهوي صبياناخ اي كند وشميا أبرعام هولان لحمان سنقانا يومانا وشوقلان حوبين وحطاهين اي كنا دابحنان شوق الحياوين لا تعلى النسيونا إلا بصان من بيشام الطول دي لاخي ملكوثا حي لو تشبحت العالم عالمين آمين وركثي دموارخ كول وشيني دمشين كول ومنطرانو ثيدا لها نزغيدا نيثن نشتبحن ونقاون نمرخون عليكم بمي نوثا آشا وهو الزوال والعالم علمين